Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos um pouco distantes, mas essa distância, ela só é uma distância física. Nós precisamos nos aproximar no sentido do conhecimento e da educação, e é por isso que nós estamos fazendo de tudo para aproximar vocês da aprendizagem, do conhecimento e, através dessas aulas à distância, fazer com que vocês não percam o foco, não se desinteressem no quesito estudos, porque nós não podemos permitir que isso aconteça, apesar dessa situação que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos ter uma aula sobre um assunto muito interessante que nós vivemos no dia a dia, que nós falamos, que nós ouvimos e acaba que nos aproximando muito desse assunto que nós vamos estudar. Vocês viram no vídeo que eu apresentei a vocês, que por sinal muito engraçado, que o personagem daquele vídeo, a personagem do vídeo, ela entendeu todas as instruções da receita de uma forma literal, de uma forma objetiva. E por conta disso, aquele bolo que ele estava fazendo provavelmente não ficou muito bom. Então, quando foi dito para que ele colocasse 3 xícaras dentro do recipiente, ele pegou as 3 xícaras, realmente as 3 xícaras, e colocou. Quando foi pedido para que ele ralasse a canela, ele pegou um ralador e ralou a sua própria canela. Então, ele associou a palavra canela àquilo que a parte do corpo. Quando foi pedido para ele colocar as coisas no forno, ele foi só jogando as coisas no forno e ficou toda aquela bagunça. Então o vídeo tem esse tom humorístico. Mas por que que isso acontece? Por que que ele entendeu dessa forma? Porque as palavras dentro da nossa língua, elas não apresentam um sentido fixo, elas apresentam mais de um sentido. E esse sentido vai depender de quê? Vai depender da situação comunicativa, vai depender das emoções, vai depender do momento em que nós, falantes dessa língua, estamos participando. Então isso faz com que a nossa língua ela tenha sentidos diferentes de acordo com o contexto comunicativo. Então uma mesma palavra, ela pode apresentar mais de um sentido. Então, a nossa aula de hoje é justamente sobre 2 sentidos importantes que as palavras são apresentadas a nós. As palavras estão diante de nós nesses 2 sentidos que eu vou apresentar para vocês. Um é o sentido denotativo. Guardem esse nome, sentido denotativo. É um dos sentidos das palavras. E o outro sentido é o sentido conotativo. Guardem esse nome também, sentido conotativo. Cada um tem um significado e cada um tem a sua importância e a sua aplicação no nosso dia a dia, certo? No livro de vocês, na apostila, vocês podem acompanhar comigo. Na página 46, nós temos o conceito de sentido conotativo e de sentido denotativo. Antes, na página 45, tem uma tirinha e depois vocês vão ler essa tirinha. É uma tirinha do Felipinho, personagem que sempre aparece. E o Felipinho, ele ouve dos colegas que é necessário fazer uma vaquinha para arrecadar um dinheiro. Só que o Felipinho não entende essa palavra vaquinha como essa arrecadação, que é comum de se fazer. Ele entende como vaca animal. Então vejam, a palavra vaquinha, ela apresentou 2 sentidos. Um sentido de animal e o outro sentido no sentido de arrecadação de dinheiro. Por isso que dentro da língua portuguesa nós temos palavras que apresentam sentidos diferentes. Então vamos só compreender. Quando o Felipinho foi questionado sobre a questão da vaquinha, ele entendeu no sentido real. Esse sentido real, esse sentido usual, a gente também diz que é o sentido que nós encontramos no dicionário, é o sentido denotativo, certo? Então, quando o Felipinho ouviu
que a vaquinha deveria ser feita e ele relacionou ao animal, a palavra vaquinha estava no sentido denotativo, que é o sentido real. No livro de vocês, na página 46, lá em cima, diz que o sentido denotativo é aquele em que as palavras são empregadas no sentido literal, usual, objetivo. Nós também dizemos que é o sentido que é encontrado nos dicionários. O personagem do vídeo que nós acabamos de assistir, o Didi dos Trapalhões, ele entende as palavras no sentido denotativo. Ele entende as palavras no sentido literal, no sentido usual e no sentido objetivo. Mas o que os amigos do Filipinho queriam dizer para ele, quando eles falaram vaquinha, não foi o animal, a gente sabe. Foi o quê? Foi no sentido de arrecadar dinheiro. Era uma arrecadação coletiva. Nesse caso, a palavra vaquinha assumiu um outro sentido. E quando uma palavra assume um outro sentido, nós dizemos que essa palavra está no sentido conotativo. Então, o sentido conotativo é o sentido figurado de uma palavra. É o sentido não literal. É quando uma palavra ela assume um outro sentido. Olhem o que tem no livro de vocês. Nós temos sentido conotativo, é aquele em que as palavras são empregadas no sentido figurado, não usual, determinado pelo contexto. Então, de acordo com a situação, de acordo com o contexto em que nós estamos inseridos, é que nós vamos utilizar aquela palavra ou no sentido denotativo ou no sentido conotativo, certo? Então, eu vou apresentar para vocês mais exemplos para que vocês entendam na prática o que é o sentido denotativo e o conotativo. Em alguns momentos eu também irei falar denotação e em outros eu irei falar conotação.